Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje. Hoje caiu Jó 21, a resposta de Jó a Sofar, um dos seus amigos, a qual eles estavam ali, através de seus pensamentos, dando direções para Jó sobre o que Jó passaria, estava passando ali. Quais seriam as causas, possíveis causas de Jó estar passando por aquele momento, que ele estava, doente, Dificuldade, né? de grande dificuldade, onde ele tinha perdido todos os seus filhos, todos os seus bens, até a sua própria saúde, estando com aquela lepra ali, uma situação muito difícil, muito, que seria quase improvável de uma pessoa passar todas essas coisas de uma vez só, perder família, perder todos os filhos, como ele perdeu, toda a sua riqueza e ainda a sua saúde também. E ele estava passando por um momento muito difícil, então os seus amigos estavam ali, dando suas possíveis direções sobre aquilo que ele estava passando. Mas Jó, ele vai defender Deus, ele vai defender o seu Criador, o seu Deus, mostrando dizendo para eles que quem julgaria, ou quem poderia dar conselhos a Deus do que se deveria fazer. Porque Deus, ele, na visão de Jó, ele tem autoridade, autonomia para fazer qualquer coisa. Ele criou todas as coisas e Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele precisasse passar por aquele momento de aflição por alguma razão, ele sabia que Deus estava no controle e que ele estava passando por um processo que Deus queria que ele passasse, não questionando a Deus e nem reclamando com Deus, porque a história diz, irmãos, que Jó, até mesmo quando seus filhos faziam festa nas casas lá, ele não sabia se eles tinham pecado ou não. Jó, ele fazia sacrifícios em prol de seus filhos, por não ter certeza se em algum momento eles tinham pecado contra Deus. Então ele sacrificava em favor de todos os seus filhos quando eles faziam festas, aquelas festas que eles se reuniam para fazer. Ou seja, de toda forma ele era um homem vigilante para não pecar contra Deus e manter a integridade da sua família, da sua casa. E ele passou por esse processo. Então muitas das vezes, assim, a gente pode tirar uma lição nisso, que as pessoas passam por processos a qual Deus nos permite passar, mas nós não devemos questionar a razão delas passar por aquilo ali, porque Deus tem um propósito em todo momento, e nem todo momento ruim que uma pessoa está passando é porque ela cometeu um pecado, porque ela errou em alguma coisa, algumas vezes é para ela poder aprender ou para ela se desenvolver melhor em alguma coisa que ela vai exercer futuramente, porque nós sabemos aquela passagem onde Jesus pede para os discípulos entrar no barco e passar para outra banda, só que ele fala que vai despedir a multidão e vai falar com o povo ali, vai despedir e depois ele ia atrás. E os homens lá, os discípulos vão no barquinho e tem uma tempestade no meio do caminho. Mas eles não tinham cometido nenhum erro para estar passando por essa tempestade, ou seja, eles podiam ter passado o mar com uma calmaria sem nenhuma tempestade, porque eles não tinham nenhum erro. Então aquela tempestade não vinha por causa que eles tinham algum erro, mas porque era uma tempestade que eles deveriam passar por ela por uma razão, porque haveriam de passar por ela, não que tinha algum motivo para estar acontecendo ali contra eles. E depois Jesus vai andando sobre as águas e encontra com eles e acalma a tempestade. Então a gente vê que muita coisa, irmãos, tem coisas que porque a gente cometemos erros, mas a maioria das vezes é porque Deus está preparando alguém, está ensinando aquela pessoa, ou está ensinando as pessoas que estão à volta daquela pessoa, como aqui foi ensinado tanto aos amigos de Jó, porque já em nenhum momento questiona Deus, em nenhum momento ele fala assim para os amigos dele: nu eu vim e nu eu retorno, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retorno para onde Deus vai me levar, porque eu não trouxe nada e nada eu vou levar. Ou seja, ele compreendia que tudo que ele tinha era de Deus e ele era fiel a Deus, irmãos? Então o que nós tira aqui? Muitas das vezes as pessoas não pensam e falam: fulano e tal passa por isso porque ele pecou ali, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquele outro. É o que os amigos já estavam fazendo, julgando ele, que ele deveria ter cometido algum erro, por isso passava por aquele momento. E nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre alguma coisa ali. Tem uma passagem também, Deus me fez lembrar aqui, que os discípulos estão andando ali com Jesus e tem um homem que ele é cego, desde nascença ele é cego. E aí os discípulos olham para ele, para aquele homem e falam assim: Senhor Jesus, quem pecou para ele nascer cego? Foi os pais deles que pecou, por isso que ele nasceu um menino cego? Ou ele pecou e por isso que ele nasceu cego? Jesus disse: nenhum dos dois pecou, nem o pai, nem a mãe e nem ele. Mas isso aconteceu para que agora Deus se manifestasse. Então eu entendo que nem todas as coisas Deus permite acontecer
porque alguém cometeu algum mal, mas que muitas das vezes é para que a glória dele se manifeste naquela situação, naquela vida, naquela família, naquele momento, para que ele seja revelado ali nos seus mistérios. Né, amor? Amém, que lindo, né? Uhum. Então essa palavra aqui é muito forte, né? Porque lembra nós para sempre vigiar antes, né? Sempre Deus fala, vigie e ore, né? É. Então é sempre antes de orar, meus irmãos, vigie. Vigie seus pensamentos, vigie sua conduta, vigie seu modo de crítica, né? De julgamento, vigie. Porque para que o mal não te visite. Porque não adianta você orar se você não vigiar. Se você está aí sendo uma pessoa assim, sou uma pessoa que eu não saio da igreja, eu faço isso, eu oro, eu vou no centro, espírita, sei lá, que a gente não fala em religião, a gente fala em Deus. Mas se você tem esse coração, né, ruim de você ser uma pessoa que está sempre julgando os outros, né, você também está sem vigilância. Você está abrindo uma porta para o mal aí no teu corpo. Por quê? Porque quando nós vigiamos, nós estamos ali prevenindo. Foi o que aconteceu com Jó. Os amigos dele vieram querer julgar a atitude até de Deus, né, perante ele. Porque ele não era... O que ele tinha que ter? Ele devia ter feito algo muito ruim, eles falaram, né? Porque para receber tudo isso de Deus. Ou então que Deus que é esse que minha mulher falou, que deixa você chegar nesse ponto. Mas nunca ninguém, acho que ninguém de nós teria a conscientização de falar assim, foi um pacto de Deus com o diabo. Ninguém jamais ia pensar isso, no que foi a verdade dessa história, né? Então por isso que fala, nunca você critique ou julgue alguém, por quê? Porque você tem que vigiar seus pensamentos, a gente não sabe a atitude de Deus. Imagina Deus olhando você, julgando uma situação, uma pessoa, em que não tem nada a ver, né? Quem está trazendo mal com essa porta aberta para si mesmo é você. Então até no final, né, de Jair, Deus pede para Jó orar pelos seus amigos. Por quê? Porque todos eles estavam com a porta do mal aberta. Todos, porque estavam julgando aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa está passando por isso, tá vendo? E tem gente que se vangloria, né? Fala assim, todo mundo que pisa na bola comigo depois cai, né? Erra, tropeça. Porque eu sou a bambambam. Gente, não existe isso. Porque aquele que me guarda faz aquela pessoa cair no chão, com a cara no chão, né? Aquele que me guarda, meu Deus do céu, né? Que porta do mal você está deixando aberta aí? Então não é assim, você não é a privilegiada, você não é o privilegiado, você não é a pessoa diferente, você não é. Simplesmente você tem que temer ao Senhor e não julgar as pessoas, vigiar seus pensamentos, para que você possa na sua oração receber a bênção. Porque a bênção não vem através daquela pessoa que é maledicente, aquela pessoa maldosa, de coração, que está julgando uma outra pessoa. Por que será que ela está passando por isso? Né? Por que será que ela está fazendo isso? Então, meus amigos, meus irmãos aí que estão nos assistindo todos os dias, pensem bem antes de vocês falarem alguma coisa, porque nós nunca sabemos o propósito de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas, né? Então, antes de você abrir tua boca, ou mesmo pensar, vigie, né? Repreenda-se a si mesmo, fale o que você está pensando, o que você está falando, né? Fale para você mesmo, que nem eu, o que o Rosângela está pensando, o que você está falando, que deixa a vida dele, é ele que tem que servir com Deus. Se você puder dar uma palavra amiga de firmeza para você fortalecer aquela pessoa com Deus, ótimo. Se não, fique quieto, vigie seus pensamentos, porque você nunca sabe o que é o certo e errado, né, Jair? Nunca sabe. Imagina o que Jó passou, Jó era tão fiel a Deus e passou por tudo que ele passou. Nunca ninguém ia imaginar que aquilo ali era algo de Deus, desafiando o diabo, tipo assim, tá vendo? Você é um anjo caído, que o Jair falou, que não foi fiel. E não foi fiel a Deus. Mas o meu servo Jó é fiel a mim, você quer ver? Então foi aquilo, né, que Deus estava fazendo para mostrar para o diabo que Jó era um servo de Deus e era fiel a Deus. Então, meus irmãos, nunca julgue, vigie seus pensamentos, vigie tudo aquilo que você pensa de alguma outra pessoa, tudo aquilo que você fala da vida de uma outra pessoa, porque a porta aberta para o mal é na sua vida, não é na vida da pessoa, né? E as coisas vão acontecer errado na sua vida e não na vida da pessoa. Então, a partir de hoje, vamos parar de falar, pensar mal dos outros ou julgar a situação que alguém está passando, né? Para que nós possamos ser bem nessa terra e não um mal aberto, aí, com porta aberta,
né, para se levar para tudo quanto é lado. Tipo assim, tô eu e o Jair conversando a respeito da vida de alguma outra pessoa e nós dois estamos falando mal de uma outra pessoa. A porta aberta está para nós e não na outra pessoa que está acontecendo. Então vamos vigiar sempre, meus irmãos, que essa daí é a palavra dessa semana, vigiar seus pensamentos. Amém? Amém. Que vocês tenham uma semana mais que abençoada com Deus, com os pensamentos aí vigiados. Amém. Tenha uma semana abençoada e que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser.